Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Josué, considerações importantes. Vamos ao conteúdo. Continuação. Parte 12. Os reis subjugados. 14.10 A batalha prossegue, Josué 10, do 28 ao 43. Neste trecho das Escrituras as fortalezas do inimigo são vencidas uma a uma. Neste trecho aparecem 6 cidades e 7 reis, porque aparece também o rei de Gézer, Orão. As cidades de Laquis e Eglon são tomadas, mas não há menção sobre os reis, pois eles já haviam sido mortos quando se juntaram a Adonisedeque. Logo, das 6 cidades ficam apenas 4 e seus respectivos reis, os quais são totalmente destruídos, menos a cidade de Gézer conforme vemos em Josué 16:10 e Juízes 1:29. Diagrama dos reis cananeus, parte 2, batalhas. 14.11 Maquedá. Maquedá significa curvar a cabeça, submissão. Foi neste lugar que os reis tiveram de se submeter à espada de Josué. Nosso eu rebelde está sob o poder da cruz e Jesus está reinando no seu trono. A verdadeira aproximação de Deus deve gerar temor real e plena submissão a Ele. Neste ponto seu jugo suave está sobre nosso pescoço e desejamos que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. 14.12 Libna. Libna significa brancura. O resultado de nossa plena submissão ao Espírito é a pureza. Quando a espada de 2 gumes começa a operar em nós, tudo o que pertence à velha criação, ao velho homem, será levado à morte. O eu vai diminuir a cada dia, sendo portanto, cortado. Cristo será então, formado em nós de glória em glória. 14.13 Laquis. Laquis significa andar como homem, esta cidade é encontrada aqui em 3º lugar. Como o número 3 simboliza a ressurreição, isso implica que só quando permitirmos que o Senhor, pela sua vida ressurreta, ande através de nós, é que experimentaremos vitória sobre este rei. Somos santuário do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e neles andarei. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, 1 João 2,6. Em outras palavras, devemos não somente viver no Espírito, mas andar no Espírito. 14.14 Orão. Orão, rei de Gézer, significa inchado ou precipício. Este rei vem para ajudar os habitantes de Laquis. Ou seja, tão logo nos submetemos a andar como Cristo andou, vem o rei inchado e se levanta contra isto. O rei Orão refere-se ao orgulho da natureza humana, que se mantém independente de Deus e que rejeita o julgamento de tudo o que se refere à velha natureza. Se aceitarmos esta posição, o resultado será inevitavelmente o precipício, ou seja, a derrota espiritual. 15, parte 13. A conquista do norte, a contínua batalha pela vida abundante, capítulo 11 e 12. Ouvindo o que aconteceu às tribos vizinhas, os reis do norte se alarmaram e formaram grande confederação para enfrentar Israel. Josué 11:1. Aparece apenas o nome de 2 reis, Jabim, rei de Azor e Jobabe, rei de Madom, mas há registro de 4 cidades. Todavia, a Bíblia registra que o número dos inimigos é uma multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos carros e cavalos. Josué 11:1. Estes povos se reuniram em Merom, lugar alto, e seu objetivo era o de lutar contra o povo de Deus para que eles não tomassem posse da terra que mana leite e mel, simbolizando a vida abundante que o Senhor Jesus veio nos trazer. Por meio deste capítulo aprendemos que a vida abundante não é algo estático, um estado que alcançamos e, então, não precisamos mais lutar contra nenhum inimigo. Ao contrário, permanecer na vida abundante significa permanecer em constante batalha contra o inimigo, a fim de sempre conquistar novas vitórias em Cristo. 15.1 Jabim e a sabedoria humana. Jabim quer dizer inteligente ou discernido. Este rei é muito importante e poderoso, assim como o rei Sion, dos amorreus, que vivia do outro lado do Jordão.
Por ser inimigo do povo de Deus, seu nome lembra a astúcia de Satanás, seus ardis e maquinações. Por isso o apóstolo Paulo disse acerca de Satanás: não lhe ignoramos os desígnios, 2 Coríntios 2:11, e que devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. A vida deste rei se concentra na cabeça, assim como a da serpente. Quando este rei procura nos atacar, o perigo que corremos é aceitar sua suposta sabedoria. Existe uma sabedoria humana que é hostil a Deus e à fé. Paulo disse que Cristo o enviou para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios 1:17. 15.2 Azor, a cidade que era a cabeça dos reinos, 11:10. A cidade de Jabim era Azor, que significa fechado. Ou seja, onde Jabim reina, o Senhor e a fé não entram. Azor é uma fortaleza para impedir que a sabedoria divina possa reinar. Quando aceitamos a inteligência do inimigo, imediatamente nos tornamos independentes de Deus. Logo, então, nos achamos nas clausuras de Satanás. Foi isto que aconteceu com Adão e Eva. Após a queda, de fato, eles conheciam o bem e o mal como Deus. O Senhor disse que eles eram como um de nós. Mas a queda tirou-lhes o poder de escolher o bem e rejeitar o mal. Assim, logo após a queda eles se encontram confinados na clausura de Satanás. 15.3 Jobabe, o gritador. Seu nome significa uivador ou gritador. Se permitirmos que o inimigo nos feche em sua fortaleza, outro aliado aparecerá, Jobabe. Este rei virá, em apoio a Jabim, para nos manter enclausurados. E como ele faz isto? Simplesmente levando-nos a trocar a razão pela gritaria. Toda vez que o Espírito Santo tentar nos convencer de que estamos agindo segundo a inteligência do inimigo, Jobabe, o gritador, entrará em cena para nos confundir. Sua função é manter-nos iludidos, afastados da realidade do Senhor. 15.4 Madom e a disputa. A cidade do rei Jobabe, gritador, significa disputa, altercação, quer dizer discussão calorosa. A participação deste rei visa tão somente levar-nos a discutir. Isto é uma consequência inevitável das 3 situações anteriores. Quando aceitamos a suposta inteligência do inimigo, logo nos achamos no cerco. Em seguida vem o gritador, procurando abafar a voz do Espírito Santo que procura nos libertar da clausura de Satanás. Aí o resultado inevitável é a altercação, a discussão calorosa alimentada pela sabedoria humana do rei Jabim. O inimigo lutará com todas as forças para nos manter dentro destas cidades, Azor, clausura, e Madom, altercação. Os cristãos que combatem até ao sangue por suas posições, seus pontos de vista geralmente habitam nelas. Não necessariamente se refere isto às verdades doutrinárias, mas às interpretações particulares. Obrigado por assistir até aqui, continuaremos com a parte 13. A conquista do norte, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.